Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. J.R. já chegou, ainda um pouquinho rouco, mas vai dar bom dia pra você, porque ele está aqui. Muito bem, Marcela Bastos, tá falando bonito, de forma especial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos chegando, a voz está voltando. Isso aí. Mas dia menos dia ela chega. Melhorou muito, né? Tá bem melhor. Já melhorou muito. Hoje, então, tô pensando se eu canto ou não canto. Eu acho que os nossos ouvintes estão assim, hein? Aguardando. O Cid voltou pra saber se eu ia cantar. É, Cid? O Cid ouviu. De zoeira. Tá ansioso, né, Cidinho? Muito bem, Marcela Bastos, nosso ouvinte participa com a gente aqui. Nós temos aí de volta o nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Vale com o debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, já estamos transmitindo pelo Face? Já estamos ao vivo lá no Face. Tchauzinho pra turma do Face. Lembrando que no Face você curte, compartilha essa live de abertura de hoje. E no WhatsApp 96803-8319. Só no WhatsApp, ainda que você esteja no Face, tá, gente? Você manda pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora, o aniversário da esposa do pastor ou do esposo da pastora, caso não sejam pastores, aniversário da igreja, com quantos anos a igreja está fazendo, e o aniversário da cidade onde você mora. Tudo isso só pelo WhatsApp, é por uma questão organizacional, é só pra ficar mais fácil pra mão da Sussu e ela passar pra mim. A Suelen, muito bem. Sussu é Suelen, muito bem. Quem tá na câmera hoje? Hoje é a Fabiane. Vamos dar o nome das pessoas, né? É rádio, tem que ter um nome artístico. Para mim, né, Fabi? Fabiane Valadão. É nome artístico, fica bacana. Ô, Fabiane, por favor, apresenta a querida Maria Inês. A Marcela fala sobre ela e você mostra a Maria Inês na câmera. A Maria Inês é uma menina muito abençoada que esteve mais cedo aqui com a gente, com o Cid na Caravana da Solidariedade. Aliás, você ainda pode ajudar a Maria Inês, viu? E ela tá aqui com a gente assistindo o Debate 93 com um sorriso lindo. Desde cedo, quando eu cheguei aqui à rádio, ela já estava aqui. Um pouquinho antes das 8 da manhã, inclusive, a Maria Inês estava aqui com um sorriso bem aberto. Essa menina é guerreira, essa menina... ficou bem no vídeo aqui, ó. Agora que o vídeo tá entrando aqui. Ficou bem no vídeo, lá. Maria Inês. Isso, Maria Inês, arrebentou, hein? Muito bem, Marcela Bastos, então vamos apresentar os nossos queridos debatedores, porque estamos transmitindo agora, minha gente, no Facebook da 93 FM. Olha aí, ó. A voz. Daqui a pouco ela volta. No Facebook da 93 FM, a participação dos nossos, é o tom de voz, tem que ficar nesse tom de voz aqui. Só ali. Não é brincadeira. Conta aí, Marcela. Com a gente lá conversando, pastor Manuel de Matos. Ao lado dele, estreando hoje com a gente, pastor Itamar Soares. Aqui ao meu lado, pastor Josias Magalhães e a missionária Raquel Lima, que eu tô aqui no lugar dela, ela já vai sentar aqui daqui a pouquinho. É surfista, não? Surfista? Por quê? Deixa eu ver. Ô, Marcela Bastos, vamos dar bom dia pros nossos queridos ouvintes? Vamos dar bom dia pros nossos queridos ouvintes? Vamos ver se eu consigo hoje aqui, vamos lá. Jaqueline Lima, bom dia. Mega Pizza. Dom. Irineia. Márcia da Rosa. Eridi. Dayana. Sheila. Marta. Ana Paula. Leila. Marisa Lene. Elson. Ana Emanuele. Janaína Castro. Cristiane Chagas. Rosivânia. Bruno. Elson. Raquel com K. Neymar. Raquel com quê? Simone. Ariane. Max Tu. Rosimária. Ildérica. Lene. Fabiano. Laudiceia. Vânia. Ana Paula. Rosiane Melo. Ana Emanuele e muito mais. Ô, povo de Deus, que maravilha ter você aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93.
Vamos ao tema 01 do programa de hoje, minha gente. Vamos lá, hein? Minha vida está um caco, pelo amor de Deus. Ouvinte, não começa assim, ouvinte. Minha vida está um caco e foi por isso que resolvi entrar para a igreja. Afinal, tenho visto tanta gente que prosperou depois de aceitar a Jesus que penso que pode acontecer o mesmo comigo. Mas eu confesso, JR, que eu fico em dúvida. É errado buscar a Deus para que a minha sorte seja mudada? De alguma maneira estou barganhando com Deus? Será que a gente sempre começa com as motivações erradas e depois muda? Ter o interesse em prosperar é errado? Porque só consigo ver Deus como minha tábua de salvação. Eu vou começar com o pastor Manuel de Matos. Ele é um pastor calmo, um pastor tranquilo e vai responder para o nosso ouvinte, especialmente para essa ouvinte, o que significa entrar para a igreja, pastor? Qual a diferença da pessoa que entra para a igreja, entra para um clube, entra para um restaurante, entra para uma lanchonete, entra para um campo de futebol? Bom dia, JR. Tô provocando o senhor logo cedo, hein? Aqui a todos os ouvintes. Primeiro, o JR disse que eu sou muito calmo. É muito calmo, muito calmo. Acho que pelo tom da minha voz. Mas eu sou calmo, enfim. Marcelo, fiquei até com pena de você aqui na hora dos anúncios, misericórdia. Mas vamos lá. A diferença entre entrar para a igreja e estar em Cristo é muito grande. O problema é que muita gente hoje está fazendo da igreja como um clube. Alguém que faz uma carteirinha, se torna um sócio, se torna parceiro desse clube, mas ela não tem relacionamento. A diferença entre a igreja e um clube é que o clube, os parceiros vão e usufruem de tudo que tem ali, mas a pessoa que aceita Jesus tem relacionamento com ele. Agora, JR, eu acho interessante essa abordagem desse ouvinte aqui, porque a motivação dele talvez não seja das melhores, mas é importante, porque ele viu que os cristãos estão prosperando. Eu achei isso legal, porque ele foi motivado pelos cristãos a procurar Deus para prosperar. É errado ela querer a sorte ser mudada? Claro que não. A motivação maior não deve ser essa, e aí a gente vai falar um pouco mais adiante. Tá Missionária bom? Raquel Lima é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda. Como pensa sobre esse assunto, a querida irmã? Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores. Eu gosto de um texto que está em Mateus 11, 28, quando Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como o nosso pastor Manuel, que eu muito respeito, nos antecedeu, ele falou algo que eu também concordo. A primeira intenção, a primeira proposta de vir a Deus, de vir a Jesus, é justamente essa, de você estar cansado, de você reconhecer que não tem outra saída. Só que você não pode permanecer nessa primeira proposta, somente pelo que Deus pode fazer, somente por aquilo que Ele pode proporcionar, mas por quem Ele é de fato. Mas buscar a Deus, buscar a Jesus. Eu já ouvi muita gente dizer, eu não vou agora para a igreja não, deixa as coisas melhorarem, né? Como se dizendo, eu não vou agora porque eu vou procurar Jesus por interesse? Não, a verdade deve ser essa, buscar a Ele e ao reino dele por quem Ele é. Mas não tem também a pessoa que diz que só vai buscar quando as coisas piorarem? Tô muito novo. Sim. Tô muito novo. Sim. Quando eu envelhecer, eu vou para a igreja. Mas tem várias desculpas, né? Tem principalmente essa também. Não, agora não, porque eu não vou usar a Deus. Eu já ouvi isso. Eu não vou agora porque tá tudo mal. Deixa melhorar que depois eu vou. Tudo bem. Pastor Josias Magalhães, bom dia, bem-vindo. Eu me lembrei da história de um pastor antigo, daquele tempo que o pastor era bravo. Hoje o pastor não é mais bravo, não pode ser bravo. Mas o pastor era muito bravo e franco. E aí diz que ele foi batizar uma pessoa já bem idosa. E ele falava assim, e de todas as coisas, ele falava, tinha um negócio assim, ele falou assim, que esse aqui deu a carne pro diabo e as pelancas para Jesus. Eu achei um exagero da parte dele, mas é porque não se pode interpretar esse assunto à luz do tempo de hoje, né? Isso no passado era uma coisa, hoje é outra história. Mas ele estava querendo dizer que a pessoa gastou a vida toda longe de Jesus Cristo. E a gente sabe o quanto tempo a gente perde quando está longe de Jesus Cristo. Então a pessoa diz assim, olha, eu vou mais velho, eu vou, ou quando tiver tudo bem, tá tudo resolvido, eu irei. Como perde tempo a pessoa que acha que não precisa de Cristo para viver?
É verdade, JR, muito bom dia, JR, a todos os debatedores, os nossos ouvintes. É bem verdade. Agora, ainda bem que sobrou a pelanca para Jesus, não é? Ainda bem, porque a Bíblia diz que ao homem está destinado a viver uma só vez, depois da morte vem o juízo. Então, ainda bem que em vida procurou o Senhor. Mas no caso do nosso ouvinte aqui, ou da nossa ouvinte, ainda bem que ela buscou o lugar certo. Né? E há sim salvação em Cristo, há sim prosperidade em Cristo, há sim oportunidade em Cristo. Agora, o meu grande medo é o seguinte, é que ela usa o verbo, né, no presente. A minha vida está um caco. Quer dizer, se não mudou, minha filha ou meu filho, procura a Cristo, não procure a igreja, procure a Jesus, né? Se Jesus estiver na igreja, amém. Se ele não estiver lá, aí você tem que buscar ele em outro lugar, em outra igreja, em outro local, porque onde você está, você não está buscando Jesus da forma correta. Pastor, manda um abraço aqui para o pastor Moisés Vasconcelos, ele está na Suíça assistindo a gente agora pelo Facebook, uma pessoa generosa e uma pessoa extraordinária, está nos acompanhando na Suíça. Manda um abraço para ele, pastor. Pastor Moisés Vasconcelos, um grande abraço, pastor. Isso é nota 10. Olha, eu gostaria de fazer companhia pro senhor, aquele café gostoso aí na Suíça nesse momento. Né? Manda o convite e a gente vai, com certeza. Olha aí, que benção, hein? Olha aí, que maravilha. Pastor Itamar Soares, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93, tendo ouvido os companheiros aqui, como analisa o senhor esse assunto? Bom dia e a paz do Senhor a todos os ouvintes, todos os debatedores aqui. É um assunto muito importante, porque não só ouvinte aqui, mas outras pessoas encontram-se nesta situação. E uma coisa que eu vejo que esta ouvinte, ela apresenta, é uma confiança em Deus, quando ela diz que tem dúvida. Quando ela tem dúvida na situação que ela está vivendo, é porque ela sabe que aquilo que está sobre a vida dela não está bom. E ela, quando diz que a vida dela é um caco, ela está reconhecendo que precisa de ajuda. E muitas pessoas acham que a ajuda pode vir de várias maneiras e deixa Jesus em último lugar quando deveria ser o primeiro. Mas como bem falou aqui o pastor, graças a Deus que ela vê que a igreja, Jesus, iria mudar a vida dela. Quando ela diz mudar a sua sorte, penso que é mudar o seu destino, o seu modo de viver. E ela vendo a prosperidade, e são consequências daquele que entrega-se a vida a Jesus. Porque entregou a vida a Jesus, Jesus toma a direção e as bênçãos seguirão e alcançarão. O Salmo 1 vai dizer, tudo que colocares as mãos, prosperará. E assim, eu creio que essa irmã, essa pessoa hoje vai sanar essa dúvida em nome de Jesus. Querido pastor Manuel de Matos, são 11h18 agora aqui no Rio. O texto de Atos 8, versículo 22, é uma conversa entre Pedro e o Simão, conhecido como o Mágico. Diz assim, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Eu pergunto ao Senhor, o intento do coração, a motivação, aquilo que está lá dentro que às vezes a gente pode não identificar. Neste caso aqui, pela graça de Deus, Pedro e João tiveram discernimento espiritual e conseguiram perceber que a intenção dele não era boa. Quando nós nos aproximamos de alguém com uma intenção que não é boa, normalmente se fala que fulano se aproximou com segundas intenções. Tem 3 filhas. O senhor deve saber muito bem o que é um sujeito que aparece na porta da sua casa com segundas intenções. Sou doido para dar uns tapas eu acho que deve ter uma fila ali, né? Hoje menos, né? Hoje menos. Acabou a fila. Tá resolvido o assunto. Muito bem. Mas se nós conseguimos identificar que as pessoas têm segundas intenções, Deus muito mais. Como é que Deus, na sua perspectiva e biblicamente, trata esse assunto quando alguém se aproxima dele querendo dele alguma coisa e não querendo a ele especificamente?
Isso é muito interessante, porque aí vai depender do nível de maturidade dessa pessoa. Por exemplo, quando você está falando de Simão, está falando de um homem que estava totalmente contra o evangelho e atrapalhando a pregação do evangelho. Batizado, hein? E é uma série de problemas, sim. Veja bem, no caso dessa moça aqui, ou desse rapaz, eu não sei exatamente quem é, se é homem ou mulher, parece que é alguém muito imaturo, alguém que apenas viu um cristão, alguém prosperando, diz, eu quero entrar para a igreja porque eu quero prosperar também, porque eu quero crescer também. A motivação não é a melhor. João capítulo 6, a Bíblia diz que a multidão procura Jesus novamente e está do lado de Jesus. Jesus olha para eles e fala assim, gente, vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui pelo pão que eu dou para vocês, pelo alimento que eu dou para vocês. Ou seja, andar com Cristo é mudança de nível. É por isso que é interessante, porque eu não sou Deus. Eu olho para uma pessoa que tem segunda intenção e eu julgo, porque eu olho não o coração, eu olho a ação. Mas Deus, como disse muito bem ao profeta Samuel, quando chega na casa de Jessé, Samuel vê um irmão, vê outro, diz, aí está perante mim o rei que o Senhor escolheu. E Deus para ele, diz, não, Samuel, não atentes tu para a aparência do homem, porque eu vejo o que está no coração. Samuel viu a aparência dos irmãos, que eram boa e preparados para a guerra, porque eram guerreiros, talvez, de Saul, ou enfim, mas ele não vê o coração. E Deus, como vê o coração, ele sabe exatamente a quem escolhe. Agora, essa questão de definir, Deus olhou para o coração da pessoa e viu que a intenção é má, que ele quer apenas Deus por uma questão de interesse pessoal, cabe a Deus, porque ele é o Senhor e não eu, ele vai trabalhar na vida dessa pessoa, ou ele vai deixar essa pessoa, enfim. Deus é Deus, ele é o soberano e ele é que sabe todas as coisas. E a motivação, como bem o pastor falou, a motivação são variadas. Quantas pessoas vão para a igreja para receber uma cura? Quantas pessoas vão para a igreja para restituir a família? Quantas pessoas vão para a igreja para restituir a sua vida financeira? A motivação são várias. Agora, o importante é após a realização do seu objetivo. Se a pessoa foi para, seja família, seja financeira, seja saúde, logo após ela receber, a palavra de Deus vai nos dizer sobre os 10 leprosos. Foram 10 curados. 10 receberam a cura. Foram até Jesus para receber a cura. Receberam. E aí foram embora. E somente um voltou para agradecer. E então a motivação pode ser variada. Essa ouvinte, olha, sua motivação pode ser qualquer uma. O importante é após você receber. Muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador. Então quando a palavra de Deus declara assim, olha, aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então foi até Jesus, permaneça com ele, porque o mais importante é a salvação. O dinheiro, se você está em uma situação ruim, vai trabalhar, você vai conquistar. Agora a salvação não, só por meio de Jesus. E muitas pessoas, Deus não leva o tempo da ignorância. E olha, eu lembrei aqui também da passagem de Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecedor, tinha um poder aquisitivo bom, mas ele reconheceu que Jesus poderia realmente mudar a história dele. Foi pela madrugada, foi escondido, mas obteve resposta. Não é verdade? Mas obteve resposta. Então, a motivação pode ser N motivações, mas o importante é após conquistar, conseguir, porque Deus é abençoador. O sol nasce para os justos e para os injustos. É isso, gente? Até porque muitas coisas estão relacionadas à fé, não é? E não necessariamente à salvação. Tem muita gente, a palavra de Deus vai dizer, essa semana eu estava lendo sobre isso, ministrando na igreja, porque muitos, Jesus mesmo disse, porque muitos chegarão diante de mim, Senhor, Senhor, e não entrarão. Ele vai dizer, eu não vos conheço, mas Senhor, eu fiz isso, aquilo outro, e tudo isso, não, eu não vos conheço. Ou seja, é a motivação. Por que você está fazendo? Eu estou servindo um copo d'água. Isso pode ser de bênção para mim ou maldição. Depende do porquê que eu estou servindo um copo d'água. Não, eu estou servindo um copo d'água para aparecer na live da 93. Então acabou. Então eu estou servindo um copo d'água para eu abençoar o debatedor. Amém. Pode vir, gente, pode vir. Pode vir, não tem problema não. Vai ser um privilégio. Eu estou aqui, me lembrei de uma passagem quando a Bíblia diz que Jesus chega à beira da praia e pregando para a multidão, ele vê 2 barcos parados, né? Na praia, ele pega um deles emprestado, o barco de Simão Pedro, vocês conhecem bem a passagem, a Bíblia diz que Jesus prega e quando volta, vê-os lavando as redes,
e dá uma ordem a eles e diz: voltai ao alto mar. Eles obedecem à ordem de Jesus e vocês conhecem totalmente a história. A Bíblia diz que depois dos barcos cheios, depois de tudo que Jesus, todo o milagre que Jesus realiza na vida deles, Jesus lhe faz uma proposta e diz para eles: olha, agora eu quero fazer de vocês, eu chamei vocês para serem pescadores de homens. E o que eu amo nessa história é que eles decidem, Jesus faz a proposta, mas está nas mãos deles a decisão de ficar com os barcos cheios ou seguir aquele que tem o poder de encher os barcos. Então a primeira proposta era: passamos a noite inteira pescando e nada realizamos. Eles viviam da pesca, eles viviam disso, eles precisavam daquilo. Jesus realiza o milagre e eles decidem: não, eu não quero, então, só apenas os barcos cheios. Eu quero aquele que tem o poder de fazer. Então, a primeira proposta era a necessidade. Mas a segunda proposta foi caminhar com Jesus. E não era de ter, a segunda aí, não era de ficar com o barco cheio. Não. Eles abandonaram os barcos. Isso. Eles abandonaram os barcos. Vocês deixaram aquilo que para eles era até ali o mais importante. Eu quero só retomar o texto de João 6, que eu acho que ele é importante para ser lido, né? Lembrado aqui para os nossos ouvintes, Evangelho de João no capítulo 6, a partir do versículo 26, a turma indo atrás de Cristo, ele já tinha feito uma primeira multiplicação de pães e peixes, foi aquela alegria, né? Você imagina bem, nos próximos dias, nos outros dias, né? Todo mundo falando: hoje vai ser o quê? Pão de novo? Tem sempre alguém. Você acha que não tinha, não? Hoje não vai ser pão, né? Pelo amor de Deus, né? Pão foi ontem. Vamos mudar o cardápio. Vamos mudar o cardápio, pelo amor de Deus. Um franguinho. Lá tem um frango bom, tem frutas à beça. Então, sei lá o que pensavam os caras, né? Mas no versículo 26 de João 6 diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Aí Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E aqui, não sei se a expressão é boa, mas é como se estivesse indo para um segundo nível. Isso. Um segundo nível. Primeiro nível, a galera foi para comer pão. Só que Jesus não usou isso como estratégia. Mas descobre a intenção do coração. Certo? Não, peraí. Jesus não multiplicou os pães para juntar pessoas. Verdade. Ele multiplicou os pães porque o cara estava com fome. Era necessidade. Então veja, a motivação do que faz o que faz também precisa estar esclarecida diante de Deus. Sim. Se eu multiplico os pães, ou compro muitos pães, ou multiplico os pães para encher a igreja, eu tenho uma motivação. Se eu faço isso para abençoar as pessoas, é outra motivação. Deus vê o coração. Eu posso ter um discurso muito espiritual, mas na minha prática revelar que aquilo é apenas um pragmatismo. Eu quero resultado. Então veja, quando Jesus faz isso, ele faz assim, porque os caras estavam com fome. Aí os caras, porque se fartaram, passaram e ir atrás dele. Depois ele fala sobre o pão vivo que desceu do céu. O pão da vida. Sim. E ele diz: é esse pão da vida que vai alimentá-los. Aí ele ensina. Assim como ele fez com a mulher samaritana, a gente estava lembrando isso, foi ontem, Marcelo, anteontem aqui, que deu a água. Ou seja, quando ele ensina, ele vai para um outro nível. Esse outro nível que eu acho que é importante. Primeiro, a intenção de quem faz o que faz. O segundo é ensinar a pessoa. Isso. Ela vai atrás da cura, ela vai atrás de um carro zero, ela vai atrás de não sei o quê, ela pode ir atrás do que ela quiser, ela vai aparecer lá. Só que não se pode alimentar isso. Nem se manter por isso. Porque tem que dizer para ela o seguinte: olha, deixa eu te explicar uma coisa. O pão que você está em busca aí, a prosperidade, ela é passageira. Sim. Você precisa se ligar no que é eterno. Vem cá, o que é eterno é o pão da vida. Verdade. Que desceu do céu, te alimenta, e quem dele come jamais terá fome outra vez. É isso, gente. Sim. E esse é um problema que nós encontramos, porque muitas das vezes a liderança, ela está ensinando a apenas buscar o pão como estratégia. Isso. E quando a pessoa passa 1 mês, 2 meses, 1 ano na igreja, ela não conseguiu o pão que ela queria, o que ela faz? Vou sair da igreja. Não fica esse tempo todo, não. Já estou um tempo na igreja, não consegui. Veja, é exatamente isso, mudança de nível. Jesus dá o pão carne, o pão normal, sim, e depois ele oferece o pão da vida. E o que acontece? Todo mundo vai embora.
As pessoas viram as costas. A intenção do coração era uma intenção ruim. As pessoas não estavam ali por ele ser o Senhor, estavam ali apenas porque ele dava comida, porque ele dava o pão, porque ele saciou a fome. Quando ele lança a proposta real, as pessoas vão embora. Então, você tem que entender o seguinte, a sua necessidade pode te levar a Deus, mas você precisa descobrir um Deus que é maior que a sua necessidade. Porque se você ficar se baseando na tua necessidade, você terá necessidade mesmo estando com Deus. Mas a verdade é que quando estamos com Deus, a nossa necessidade se torna nada perto da grandeza de Deus. Os Salmos que diz, o Senhor é o meu pastor, a minha vida inteira, e nós lemos, né, criado na casa de Deus, sim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que você vai ler o original, e de nada eu tenho falta. Né? É o que o nosso pastor Manuel falou. Você estando com Deus, você entende que ele é maior do que qualquer coisa. Verdade. Você estando com Deus, você entende, reconhece que tendo ou não tendo, ele permanece Deus e que ele é maior e o suficiente do que qualquer coisa que você possa receber das mãos dele. Sim. Nessa mesma perspectiva, né, nós vemos Mateus capítulo 6, quando Jesus explica as prioridades, e os discípulos estavam preocupados com comida, bebida, vestimenta. E Jesus diz, olha, busca o reino. Isso. Né? Busca o reino, não tenha a vossa prioridade naquilo que é desta terra, busca o reino. Porque se você buscar o reino, essas coisas que você, não são todas as coisas, como muitos falam, né? Essas coisas que vocês estão preocupados, vai vir naturalmente. Então é o que nosso ouvinte precisa fazer. Busque o reino, busque ao Senhor, e as suas necessidades, as suas reais necessidades, serão supridas no Senhor. Vou fazer uma pergunta pastoral. Posso? Pode. Vocês já visitaram alguém no hospital mal? Sim. E a pessoa falou assim, pastora, ora porque eu quero ter um iPhone. Não. Vou perguntar outra coisa. Pastora, ora aí porque eu quero trocar de carro. Não. Eles oram, eles pedem oração pelo quê? Cura. Ora pra eu sair daqui. Tem certas horas que a gente descobre o que é mais importante. E na maior parte das vezes nós ficamos na periferia do negócio, nós ficamos ali, olha, eu quero a prosperidade disso, daquilo. A pessoa às vezes desconhece que há algo muito mais importante que qualquer coisa que a gente possa adquirir com dinheiro. E aí a gente ouviu aqui, já ouvi várias vezes alguns pastores dizendo, olha, já visitei uma pessoa que tem muito dinheiro, mas tá no hospital igual a qualquer um. Sim. Tem um tratamento diferente? Tem, claro, comidinha boa, tem um que dá uma amenizada, sim. Entendeu? Mas a questão da saúde é a mesmíssima coisa. Olha, veja bem, há poucos dias agora eu dei um estudo na igreja sobre o livro de Jó, tem a ver com isso aqui. Falei sobre Jó numa perspectiva diferente. No Antigo Testamento, eu acho que não houve um homem do qual Deus falasse com tanta ênfase como esse homem chamado Jó. A Bíblia diz que quando Deus reuniu seus filhos, veio Satanás no meio e estava lá naquela reunião, e o Senhor pergunta para o diabo, tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que se dizia do mal, enfim. Aí eu perguntei para a igreja assim, irmãos, o diabo foi lá acusar Jó, ou o diabo foi acusar quem? Eu disse, não, foi acusar Jó. Eu disse, não, o diabo foi acusar Deus. Porque observa que o diabo olha para Deus e diz, mas também tu tem o cercado de bens, de riquezas. O que o diabo está dizendo para Deus? Tu paga para ele te adorar. Isso. Ele só te adora porque você dá dinheiro. Ele só te adora porque você faz tudo por ele. E Deus fala o quê? Vai lá e toca em tudo que ele tem. Porque Deus sabia quem era Jó. Isso. Deus sabia. Mesmo assim, aí nós vamos falar do estágio. Jó no capítulo 42, ele vai dizer o que muitos cristãos gostam. Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Veja, veem que muita gente pensa que é depois da luta. Não, ele vê no capítulo 38. A Bíblia diz que no capítulo 38, Deus aparece para Jó no meio de um redemoinho, como apareceu para Moisés no meio de uma sarça, enfim. Observe que a vida vai mudando de estágio. Estou falando de um homem crente, de um homem íntegro, de um homem fiel, mas que depois de tudo que ele passou, ele consegue ver Deus numa perspectiva diferente. Ou seja, a sua motivação pode até ir pelo que Deus pode te dar,
mas daqui a pouco ela tem que mudar. Tem que ser por quem Deus é. E acredite, essa é a verdade, JR. Uma vez que as pessoas começam a conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, de verdade, se elas buscarem conhecimento, daqui a pouco as coisas se tornarão secundárias. Nosso amor por Deus se torna tão grande que nada vale a pena mais. Essa é a verdade, gente. A motivação vai levar a pessoa à igreja, ela vai buscar. E aí ela vai começar a oração, ela vai lá com fervor, e na hora da palavra ela vai ouvir a palavra. E a palavra quem liberta vai começar a trabalhar no coração, na mente. Jesus falou: examinai as escrituras e cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E aí não são as riquezas que vai fazer com que a pessoa permaneça, porque nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que eram ricos, jovem rico, muito rico, mas chegou até Jesus e falou: olha, vende e dá os pobres. Ele, não, isso não é para mim, eu quero a riqueza. Voltou. Mas tinha um outro homem rico também, Zaqueu, que ele tinha as suas finanças, era um homem bem sucedido, mas reconheceu que Jesus poderia mudar a história dele. Foi até Jesus e falou. E ele mesmo falou, Jesus não, ele mesmo falou: olha, se eu defraudei alguém, eu vou dar e dou quadruplicado. Ou seja, ele se desprendeu das riquezas, entendendo que Jesus é ouvinte. Ela vai perguntar: é ter interesse em prosperar errado? Não é errado. Quem é que não quer ser bem sucedido? Quem é que não ter? Soube que nesse texto aí teve uma fila do lado de fora? Uma fila? A notícia vazou pelo WhatsApp, entendeu? E o pessoal falou: só Zaqueu diz que vai devolver. Se defraudei de alguém, Zaqueuzão. Olha, e uma coisa interessante que eu queria também pontuar aqui, que ela fala assim: por que só consigo ver Deus como minha tábua de salvação? Que bom. Que bom. Verdade. Porque eu fui até ver o significado dessa, tábua de salvação. Na realidade era uma tábua que se usam lá no Rio Amazonas, quando tem enchente, para poder ali sobreviverem. Então é o refúgio, o último recurso. Então que bom que você vê Deus como uma tábua de salvação, o último recurso, como a mulher do fluxo de sangue. Na verdade, ele é. Ele é o recurso, é a salvação, e a mulher do fluxo de sangue, ela viu Jesus como uma tábua de salvação. Olha, eu vou lá, se eu chegar, eu vou conseguir a minha cura. E ela tocou em Jesus e foi curada. E Jesus falou: ó, vai, a tua fé te salvou. Muito então bem. Você ouvinte, a tua fé é que vai trazer salvação através de Jesus. Marcela Bastos pergunta a você: ficou claro o assunto? Cadê o microfone? Sem microfone ligado, o operador JR. Claríssimo. Claríssimo. Então eu quero agradecer aos nossos queridos debatedores e encorajar os nossos amados e maravilhosos ouvintes a continuarem nessa trilha, porque afinal de contas nós caminhamos na palavra do Senhor, e à medida que nós a conhecemos, nós conhecemos ao Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso conhecer a verdade. E esse conhecimento, ele vem lá do exame das Escrituras. Quanto mais você examina as Escrituras, mais você aprende. Marcelo, a gente vai ter que encerrar a live, é mesmo, é? Então dê para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo Face agora o tema que nós vamos tratar. Já, você já anuncia agora, porque eles vão sair do Face e vão para o aplicativo, o site ou pelo rádio. Pelo rádio. Presta atenção, olha o tema. Uma pesquisa de um site de viagens sobre o turismo aqui no Brasil apontou que as cataratas do Iguaçu são o lugar mais amado pelos brasileiros. É mesmo? Mais que o Rio? Mais do que o Rio. Eu não acredito, não. Vai brigar aqui com a pesquisa? A pesquisa, o site de viagem? O estudo. Bom, esse site de viagem de onde que é? É do Paraná, esse site de viagem. Você quer que eu fale? Eu quero. Vou fazer propaganda aqui. Não precisa falar o nome do site, quer saber de onde é o site. Não sei de onde é. Vamos fazer a pesquisa. Depois a gente sei o nome do site. Não, o nome você não. O estudo buscou determinar os 7 pontos turísticos mais amados do país. Quais são os outros 6? Não sei, a gente vai ver. Eu quero saber a diferença entre o Rio e o restante. É o carioca. Mas vamos lá, e aí? E aí é o seguinte, quando a gente olha para as cataratas, é meio que impossível não lembrar da passagem de Salmo 19:1, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A gente pergunta: você mantém o hábito de, no seu dia a dia, observar a manifestação da glória de Deus através da natureza? Já experimentou? Você está, de repente, na linha vermelha, voltando para casa, tá aquele pôr do sol, e você vê bonito. Aquela coisa linda. Onde é que é isso? No Rio. Isso é no Rio. Isso não é fora do Rio. E aqui, em Jeremias 27:5 diz: eu, Senhor, fiz a terra
os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Como não perder de vista que o Criador fez tudo por um motivo e assim se deleitar no cuidado dele. Muito bem, nós vamos tratar sobre esse assunto já, logo após aqui esse nosso break rapidíssimo. Dá tempo de quem está assistindo a gente aqui no Face correr pro rádio em 93,3. Se não baixou o aplicativo, como é que faz, ô Marcela? Entra lá na loja do seu aplicativo. É quando fala loja, para quem não está acostumado, o cara vai assim, mas onde é que eu, qual o endereço? São não, tô falando que acha que é a loja física, que tem que ir na loja física. Tá. É a loja, quem tem Android, é Play Store. É né? Play Store. É Play Store. E quem tem o iOS. Mas então, iPhone, iPad. É no App Store. É App Store. App Store. Muito bem, vai lá. Coloca Rádio 93 FM, vai ver o nosso ícone, baixa. Baixou, vai ouvir a rádio o tempo inteiro. Poxa vida, é muito bom, qualquer lugar do planeta. Muito obrigado aqui à audiência dos nossos queridos ouvintes que estão acompanhando a gente. Obrigado você que está no Face. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Estamos juntos no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, queridos debatedores, enquanto a Marcela vai trazer pra gente a informação de que site é esse, de que lugar que é esse, quais são os outros lugares aqui, eu tô muito interessado nesse assunto. Quando a gente contempla essa manifestação da graça de Deus, da glória, do poder de Deus, muita água que não para, água que não cessa, água que espalha, água que atrai a atenção das pessoas do mundo inteiro que querem conhecer a queridíssima Foz do Iguaçu. Nunca fui lá. Eu nunca fui, eu não tive essa oportunidade. Vocês já foram lá? O pastor Manuel veio daquela região, né? Fala no microfone. Eu sou paranaense. Isso, no microfone, é rádio, tá? Não fica olhando pra mim, achando que é televisão, não, tá? Muito bem. É um lugar extraordinário. Sim, eu já vi vídeo, fotos e tal. Claro, muita gente já esteve lá. É graça de Deus, é glória de Deus. Mas vocês acham que algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de fazer essa conexão entre a obra da criação e o Criador? A questão é mais para quem é espiritual, JR. Eu conheço as cataratas, inclusive turismo é a minha formação, eu sou bacharel, mas eu concordo com o site, realmente as cataratas é um ponto turístico muito, mas muito procurado, muito visitado. Já fui algumas vezes, é muito bonito. Mas a questão de você olhar para a natureza e observar o Criador, você tem que ser espiritual. Você tem que olhar com olhares espirituais. Você olha um pôr do sol e você dedica aquilo ao Senhor. Você olha para a natureza, se movimentando, uma criança que nasce, enfim, tudo, você precisa ver Deus em tudo, todas as coisas. E é isso que a humanidade precisa entender, que nós só estamos aqui por causa de Deus. Se Deus não quisesse, nós não estaríamos. Então, os céus proclamam a glória de Deus e verdadeiramente, em todos os momentos de nossa vida, nós precisamos identificar que Deus está no controle de tudo. Verdade. E, além da vida espiritual, nós, como conhecemos a palavra, sabemos que a criação é de Deus, a sensibilidade do homem para olhar a natureza, as montanhas. Quantas montanhas você chegar a subir? Uma vez eu subi o monte o Pão de Açúcar, subindo pelo caminho Cláudio Coutinho, andando, foi lá em cima, e de lá olhar a enseada de Botafogo, o mar, aquela imensidão, e você parar e falar, Deus criou tudo isso para mim. Isso. Deus criou tudo isso para nós dominar, para usufruir. Então a sensibilidade da pessoa devido a um trabalho, a preocupação, a mídia que muitas das vezes incentiva, mostra muito a violência, até dá uma ênfase muito grande e deixa de olhar esses detalhes e a pessoa acaba não tendo um olhar humano daquilo que Deus criou. Eu morei em Tinguá há 2 anos, reserva biológica, caminho dos escravos, gosto muito de turismo, gosto muito de lugares que tem essa
paisagem arqueológica. Isso. Você olhar e falar assim, o dedo de Deus lá em Petrópolis, você olhar lá e falar assim, meu Deus, parece até que foi construído na mão. Deus construiu as cataratas ali, a imensidão da queda de água, e você vê como o JR bem falou, não acaba. A água não cessa. Meu Deus. Quando você tem a oportunidade de voar de avião, e todas as vezes que eu faço isso, eu olho e eu me emociono porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Quando você olha, você tem a oportunidade de olhar de lá de cima, você fala, meu Deus, olha essa Dramin ou sem Dramin? Sem Dramin, top, só com chiclete para não ficar surda. E você olha lá de cima, você entende, né, com mais precisão a grandeza desse Deus. Eu tenho uma frase de oração que todas as vezes que eu oro, eu digo para Deus que não tem nada em mim que seja meu, que é tudo Ele. Quando você reconhece a grandeza de Deus, tudo que você olhar, você vê a mão e o agir dele. E o fundo do mar? Meu Deus. Fernando de Noronha, é meu sonho. Mergulhar no meio daqueles peixes. Que o Senhor seja contigo, meu pastor. Aquelas plantas, tudo é colorida. Meu Deus, pode falar, pastor. Eu sou suspeito para falar de natureza, até porque eu vim da roça. Esses dias agora eu peguei minha filha Emanuele e fui andar a cavalo com ela. Nós amarramos o cavalo no lugar, fui pro meio do mato, brincar de pega-pega com ela, no meio do mato mesmo. Sentamos debaixo da árvore, batemos papo. Eu gosto dessa coisa. É bonito. Digo que troco shopping por isso, entendeu? Pô, troco que lindo. shopping por isso. Terapia. Mas veja, o Salmo 19, verso 1 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Isso. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, se você quer ver a grandeza de Deus, você tem que aprender a observar os céus, a glória de Deus. Se você quer ver o firmamento, se você quer ver Deus como firmamento, você precisa olhar para tudo aquilo que Deus criou na terra. Então é importante. Eu gosto tanto disso que eu comprei um telescópio só para olhar a lua com a minha filha. Então a gente tira foto pelo celular, no telescópio e vê a lua, aqueles buraquinhos. Não, mas o que eu tô querendo puxar é o seguinte, a natureza ela é extraordinária. Sim. A gente juntar criação e criador, que é o nosso ponto aqui, é identificar que a criação existe porque houve um criador. E o criador fez tudo de uma forma tão extraordinária que ele, que é perfeito, disse que estava muito bom. Estava bom. Entendeu? Porque ele é a perfeição, nós não. Nós vamos achar o seguinte, o senhor está falando, pastor Manuel, eu fui com a minha filha, corri pro meio do mato, ficamos dentro de uma árvore, eu disse assim, admiro. Eu admiro. Eu não vou lá, não. Correr no meio do... Eu vim do interior também, eu sei o que é isso. Entendeu? Já estou satisfeito, entendeu? Eu sou mais urbano. Sim. E aí alguém vai dizer assim, mas o urbano é muito pesado, é muito difícil, um monte de prédio, um monte de rua. Eu acho lindo a cidade. Entendeu? Acho linda a cidade, acho uma coisa fantástica, a mão de Deus extraordinária, a inteligência que ele deu ao homem, o sol que entra e passa no meio dos prédios, entendeu? O pôr do sol, meu Deus do céu, eu prefiro o pôr do sol do que o nascer do sol, que é muito cedo, né? O pôr do sol é mais, olha, é sensacional quando você vê isso, mas você tem que associar o Criador. Esse é que é o ponto, quando você vê e diz, meu Deus, que coisa extraordinária. Quando o mar e o rio se juntam, entendeu? Quando eles se misturam, quando essa eclipses, por exemplo, eclipse, todo mundo querendo ver eclipse. Você imagina bem, cara, Deus combinou isso tudo. Quando você vê a água do mar que vai e volta, quando dá uma ressaca, ela vem animada, você diz, meu Deus, como é que Deus segura isso de uma forma maravilhosa? É Deus quem fez, foi Ele quem fez. E uma coisa interessante, tem um irmão lá na igreja, ele trabalha viajando no Líbano, todo Antártida, e ele mostrou a foto dos dois oceanos, o encontro dos dois oceanos que não se misturam. Que coisa tremenda, não se misturam. E uma outra coisa, o maior milagre, o maior obra, você quer ver Deus, você quer ver a obra de Deus, é olhar para mim, olhar para você, olhar-se no espelho. Do pó da terra, o pó. Esse pó, Deus criou o homem e assim a sua descendência e assim a mulher. Então, quando olhamos para a grandeza de Deus, aquilo que Deus criou, e nós, como a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação, você olha para os céus, eu gosto muito do azul, você olha para o céu, vê aquele céu azul. É demais. É maravilha no sol, à noite estrelado, quantas estrelas! E você olhar tanto... É muito lindo. Olha, minha gente, nós já temos aqui as informações, a Marcela já trouxe. A sede da empresa é em São Paulo e tem sedes no mundo inteiro, escritórios no mundo inteiro. A sede mundial é em Amsterdã.
Os caras deviam estar. E a sede no Brasil, nível, a sede no Brasil é São Paulo. Mas eles colocaram aqui, e essa é a ordem, Marcelo? É a ordem? Vamos lá. Eu acho que eu não fui quase que lugar nenhum aqui ainda. Vamos lá. Cataratas do Iguaçu, primeiro lugar. Sim. Segundo lugar, Pontal do Atalaia em Arraial do Cabo. Ó o Rio. Ó. Terceiro, Santuário de Aparecida. Muitos católicos estão ouvindo a gente, já foram lá. 4, Rua das Pedras em Búzios. A pastora já foi. Já foi comprar, já fez comprinha lá, nossa querida missionária. Jardim Botânico em Curitiba. Puxa vida. A Marcela já foi. É bom. Marcela já foi. Hoje é quinta-feira? Isso. Hoje é dia de colocar foto, né? Isso. TBT. Lago Negro. Lago Negro? Em Gramado? Gramado, é. Mas é um lago mesmo? É um lago mesmo, é. E é escuro? Mesmo, é. Escuro, Água escura. Água escura? Que curioso. igual Me lembrei do Espírito Santo Lago Ness. vermelha. A água é vermelhinha, mas quando você pega no copo, ela é clarinha. Não, é areia. Não é areia. Areia. Não, o reflexo. Não é. Não é. Eu sou de lá, hein? É como o Mar Vermelho. Por que o nome do Mar Vermelho é Mar Vermelho? Porque você tem toda as montanhas, pequenos montezinhos assim, e eles são avermelhados. E quando a luz do sol bate, reflete, dá essa interpretação. E aqui, o que é isso, Marcela? Duna do Pôr do Sol em Jericoacoara. Coacoara. É no Ceará? É no Ceará. Você já foi também, né? Você já foi aonde aqui, Marcela? Cataratas do Iguaçu, você já foi? Não. Também não. Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo. Foi. Santuário de Aparecida. Passou na porta? Passou na porta. Rua das Pedras em Búzios. Fez compra? Fez compra. Sempre. Jardim Botânico em Curitiba. Foi. Lago Negro em Gramado. Ainda não. Duna do Pôr do Sol. Jericoacoara. Amanhã eu falo direito, que hoje eu tô rouco. Desculpa vergonhosa. Quem tá escrevendo Jericoacoara. É isso? Não, tá errado isso aqui. Fala Mongaguá. Errou, viu? Sabia que ia errar. Muito bem, gente. É lindo ver a mão de Deus e a criação de Deus e reconhecer essa graça do Senhor de maneira especial. Que o ouvinte contando, já fui no Lago Negro em Gramado, é lindo lá. Outro ouvinte, maravilhosos são, vai lá pro microfone, maravilhosos são as dunas em Natal, é lindo. Olha aqui o ouvinte botando aqui a visão do meu quintal, lindo o céu de Paracambi. É isso aí, ouvinte. É olhar pro céu. É isso aí. De Morro de São Paulo, Praia de Guaiabim, Valença, Bahia, muito bonito. Olha, isso. Percebe que todas essas que estão colocando são da natureza. Da natureza. Aqui, ouvinte dizendo, JR, vá a Foz do Iguaçu, divide em 10 vezes no cartão. E eu quero convidar. Obrigado, ouvinte. Quero convidar a todos os ouvintes a conhecerem as belezas naturais de Cachoeiras de Macacu. É sensacional, hein? Sensacional, muito lindo. Sensacional. Tem uma praia no Guarujá separada uma da outra. À noite as águas se encontram. É o Mar Casado. Olha. Tá vendo? Mar Casado, também nunca ouvi falar. Já tive lá, mas nunca ouvi falar. JR, quando subo a Serra de Miguel Pereira, admirando tudo que Deus fez, as serras, o céu estrelado e a cachoeira. JR, é emocionante, diz aqui o ouvinte. Olha que coisa boa. Outro ouvinte falando do ser humano é uma obra-prima do Senhor, é isso mesmo. Dedo de Deus em Teresópolis, que coisa boa. Serra d'Água em Angra dos Reis, onde moro, é lindo. Outro ouvinte falando, lindo é a minha casa em Caxias. Aí. Então, o telefone tocou ali e a sua audiência lá dentro da produção, a Claudinha ligou e falou assim, Irajá, tá? Irajá, ela falou, Irajá é bonito. Irajá é bonito, aqui ó, ouvinte falando aqui, trabalho com esta vista. Aqui, tá, é metida aqui. Essa aqui, ei Marcela, o que você acha? Cape Cod em Massachusetts. Chique, velho. Cape Cod em Massachusetts. Eu falo mais fácil Massachusetts do que o Jericoacoara. Muito bem, aqui lindas dunas da praia de Fortaleza.
Pontal do Recreio, a visão é linda lá de Pedra do Pontal no Recreio, dunas no pôr do sol em Jericoacoara. Olha, acertei. O lugar tá escrito, quando tá escrito, essa letra sua aqui, ô Marcelo. A culpa é minha agora. Itaúna, em Saquarema, só tá aparecendo um lugar lindo. Veja como o povo de Deus reconhece e como os fluminenses e cariocas veem a sua terra com bons olhos. E olha, Mesquita tem cachoeira. Começou, melhorou. Com o véu da noiva. Eu vou levantar a bandeira aqui. O Sargento Roncalli, Belfor Roxo. É bom. Mais linda, muito. E o Calombé, Duque de Caxias. Não precisa ir muito longe. Aqui ouvinte falando, Cachoeiro de Itapemirim. Olha, ela tem um belíssimo rio Itapemirim. É verdade. Lá é sensacional. Diz que é a terra que manda leite e mel. Dizem, não sei se é verdade. O pessoal de lá que fala. Aqui o seguinte, Lago Azul em Gramado. Mas Lago Azul tem Lago Negro? Lago Azul? Lago Azul? Isso eu não conheço. Você que é de lá. Não conheço. Eu conheço Lago Negro. E esse Lago Azul aqui não é daquele filme? Não, aquele é Lagoa. Lagoa Azul, eu entendo muito disso. JR, do meu apartamento de fundos não vejo quase nada. Mas não adiantou, né? Mas o meu quintal é a Floresta da Tijuca. Itapeba, Maricá, meu quintal. O mirante do aterro do Flamengo com vista para o Pão de Açúcar. Cachoeira da Fumaça em Alegre, no Espírito Santo. Que coisa linda. Muito lugar lindo. Olha, a grandeza de Pedra de Joatinga, tem até foto aqui. O Dedo de Deus, aqui, só para constar, o Dedo de Deus pertence ao município de Guapimirim, tá? Guapimirim. E lá também tem a Serra dos Órgãos, ok? Tá ok, ouvinte, tá ok, tá ok. Vamos brigar não, deixa como tá. Véu das Noivas em Magé. O pessoal quer casar mesmo, negócio do casado. Valença, Bahia. Que coisa linda. Pôr do sol do meu quintal. Também aqui o ouvinte tá vendo. Morro do Juramento, a visão do meu quarto para o Morro do Juramento é linda. Que maravilha. Que ouvinte falando. Olha, Marcela, olha que foto essa aqui. Destin, Florida. Olha. Hein? Quem tá. Marinês, olha bem, Marinês. O que você acha aqui, Marinês? Fala pra mim. Bonito, né, Marinês? Friburgo, minha terra. Olha, o que está aparecendo de lugar aqui, e o nosso povo de Deus está confirmando aquilo que a gente disse. O povo de Deus reconhece a grandeza de Deus, percebe, fala a respeito dela. Louvado seja o nome do nosso Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, Pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, hoje um abração, o Matheus está aqui junto comigo, Matheus Pereira, quero mandar um abraço, um beijo pra minha família, só aproveitar que hoje é aniversário do Rodrigão, Rodrigo do Som. Rodrigo, você é uma bênção. Ô, Rodrigão. Continua desse jeito, tu é um cara maravilhoso, tá bom? E quero aproveitar, JR, hoje nós estamos na semana de avivamento lá na igreja e vai estar conosco o apóstolo Joel Pereira. Se você não conhece, esteja conosco hoje, 19h30. Eu não tenho o hábito de fazer anúncio aqui, mas hoje eu precisava falar isso. Missionária Raquel Lima, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, os demais debatedores, aos amigos que estão vindo, Lilian, Juliana, minha família. E eu quero parabenizar meu esposo, o príncipe da minha vida, que faz aniversário no sábado. Parabéns. Paulinho, te amo. Maravilha, muito obrigado, pastor Josias Magalhães. Amém, obrigado a todos, obrigado, JR, um abraço a Marta, minha esposa, que está nos assistindo, nossa missionária, irmã Cleidiana, que está aniversariando hoje também, que Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Pastor Itamar Soares, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes aí, minha esposa também, Cláudia, meus filhos e todos os ouvintes do Ministério Rema em geral, e queremos convidar todos para ir em Mesquita agora, dia 10 de junho, às 16 horas, estaremos fazendo uma concentração na rua Manuel Duarte com Avenida União para a caminhada profética que se realizará neste sábado. 4 horas da tarde sairemos até o Paço caminhando, profetizando que Mesquita é do Senhor. Maravilha, muito bom. Um abraço para todo esse povo querido de Mesquita acompanhando a gente. Nós vamos agradecer pelos aniversariantes, né, Marcela? Vamos lá, né? É a hora, esta é a hora. Eu tava arrumando as coisas ali. Vamos lá, parabéns, pastor Jefferson Ricardo, da Assembleia de Deus, Chama Viva no Complexo do Alemão. Parabéns também para o pastor Luiz Cláudio, da Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Porta Estreita, em São Gonçalo. E hoje
59 anos, de Paracambi. Paracambi, que maravilha. Falamos hoje aqui a respeito, né? Maravilha. Muito obrigado aos queridos e amados ouvintes. Vamos continuar orando, buscando a presença de Deus, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Quero agradecer aqueles que têm orado aqui pela nossa recuperação. Marcela, que está aqui com uma gripe fortíssima, aqui tá de pé. A minha voz que tá voltando, graças a Deus, a gripe também tá indo embora e a conjuntivite também vai tudo junto de uma vez, com a graça do Senhor, com muita alegria. Tô triste, Marcelo, porque o Gilberto não quer me dar um abraço. O Gilberto Ribeiro, o seguinte, mandar alô pra quem? Maria Creuza, que mandou uma bala para a minha voz. Olha pro Gilberto também. Ó, o Gilberto tá rouco? Pega dele pra mim. Muito obrigado pelo carinho. Vamos orar, gente, vamos apresentar diante de Deus as nossas orações, orando sempre pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, agradecendo a Deus por todas as bênçãos. A Bíblia diz: em tudo dai graças, para de reclamar e começa a agradecer. É desse jeito que a Bíblia ensina. Pai querido, a nossa oração é de gratidão, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Jefferson, pela vida do pastor Luiz Cláudio, também, Senhor, pela cidade de Paracambi. Que a tua boa mão esteja sobre os teus filhos e sobre este lugar também. Agora, Deus, eu peço ao Senhor que tome os teus filhos, aqueles que estão enfermos, JR, Marcela e todos aqueles que estão em hospitais ou dentro de casa. Pai querido, que a tua mão, Senhor, esteja sobre eles e traga cura sobre os teus filhos, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de alguma forma ser um canal para a vida dessas pessoas. Eu oro, Deus, pelos enlutados. Quantas pessoas perdendo, Senhor, pessoas queridas e que amam, tantas tragédias que eu sei que somente o teu Espírito é que pode consolar. Coloca, Senhor, a tua unção e a tua graça sobre os teus filhos, meu Pai. Eu oro por esta rádio, oro pelos debatedores, suas respectivas famílias. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, Deus. Que a tua boa mão esteja sobre este estado, sobre este país, nos dando direções que venham do teu coração. Ó Deus, e acima de tudo, nos ensina a cada dia a te amarmos por quem tu és e não pelo que o Senhor faz. O que o Senhor faz vai passar rápido, mas quem tu és é eterno, Senhor. E eu te louvo por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.